Olá, senhores, bora aí para mais uma questão de eletrostática. Olha só, uma pequena massa M com carga Q se encontra, grifem aí, em equilíbrio, ó. Isso é muito importante para nós, tá? A força resultante sobre a partícula vale zero, como mostrado abaixo. O campo elétrico E é uniforme e constante. A aceleração da gravidade é G. Assinale que for correto. Perdão. Primeiro item, então. Vamos colocar o primeiro item aqui embaixo, ó. O item número 1. Vamos analisar ele. Ele fala que a carga é positiva. Moçadinha, olha só. A gente percebe que as forças que estão atuando nessa partícula, obviamente, nós temos o peso dessa partícula, que é sempre vertical e para baixo. Nós temos a tração no fio, né? Essa bolinha quer cair, a gravidade, a força-peso quer levar ela para baixo, mas a tração aqui no fio, ó, sustenta ela, não deixa essa bolinha descer. Então, nós temos aqui a força-tração atuando no fio. E alguém está puxando essa partícula para a esquerda. Tá vendo que ela saiu da linha vertical que ela estaria aqui, ó, peso e tração se equilibrando? Isso significa que alguém puxou ela para a esquerda. E a única força que está faltando aqui é a força de interação da carga elétrica com o campo elétrico na região. Isso significa que a força elétrica que aparece nessa carga é para a esquerda, contrário, olha lá, ó, contrário ao sentido do campo elétrico. Quando isso ocorre? Quando a carga Qzinho aqui, ó, é uma carga negativa. A força elétrica sempre concorda com o campo se a tua carga for positiva. E ela sempre discorda do campo elétrico se ela for uma carga negativa. Como a força discorda do campo elétrico, a gente percebe aqui que a nossa carga não é positiva e sim negativa. Por isso que o item 1 está falso para nós, tudo bem? No item 2, o ângulo alfa é dado por alfa igual arco tangente de Q vezes Z sobre MG. Bom, vamos analisar isso. Olha que bacana que a gente pode fazer aqui. Como a resultante vale zero, peão, da onde você tirou que a resultante vale zero? Da palavra equilíbrio. Aqui, ó, eu percebo que a força resultante vale zero. Toda vez que está em equilíbrio é porque a resultante vale zero. Isso significa, senhores, a gente está trabalhando com força. Forças são grandezas vetoriais, né? Nós estamos trabalhando com 3 vetores. E nós temos 3 técnicas de aplicar vetores aqui. Seria uma fazer pela decomposição, a outra pela regra do paralelogramo, que nesse caso fica um pouco mais difícil, tá? Mas nós também temos a regra da poligonal. Lembra a regra do baile funk? Cabeça na bundinha? Olha que bacana. A gente pode só colocar aqui, né? O item 1 foi falso. E agora nós estamos trabalhando o item 2, né? Olha que bacana. Eu vou trazer aqui para nós primeiro o vetor peso. Então, o vetor peso, ele é vertical e para baixo. Esse daqui é o peso que nós sabemos calcular. É a massa vezes a aceleração da gravidade. Eu vou colocar a cabeça na bundinha agora, ó, do vetor força elétrica. Força elétrica é um vetor horizontal para a esquerda. E para calcular a força elétrica, a gente calcula pela FEC, é o campo vezes o módulo da carga elétrica, né? E por último, a tração. A bundinha da tração entra na cabecinha da força elétrica. Peão, mas para onde é esse vetor tração? Qual é a direção e o sentido dele? Bom, nós sabemos que a direção dessa tração, olha lá na figura, ela está inclinada aqui para a direita, apontando aqui para nordeste ou para o primeiro quadrante, não é? Sentido para cima. Agora, qual é a posição que ela vai chegar exatamente? Meninos, se a resultante vale zero, é porque ela tem que voltar exatamente no ponto de partida desses vetores, ó. Então, a nossa tração, ela chega exatamente na bundinha do vetor peso, garantindo para nós aí que a nossa força resultante, ela vale zero para nós. Então, percebam que como o peso é vertical e a força elétrica é horizontal, nós temos um ângulo de 90 graus. O ângulo alfa, perceba que é o ângulo entre a direção do vetor tração e a vertical, que no caso é a direção do vetor peso. Então, nós sabemos que aqui, esse cara aqui, nosso ângulo alfa. E a partir daí, como você não conhece nada a respeito da tração, porque a tração é uma força que não tem fórmula para se calcular, né? Então, a gente só conhece aí o valor da força elétrica em função das letras, E vezes Q, e o valor da força peso, que é M vezes G. Eu vou trabalhar com o cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente. E a melhor relação trigonométrica que nós podemos tirar aqui é tangente. Olha lá, tangente de alfa é o cateto oposto, que é a força elétrica, que é E vezes o módulo de Q.
tudo isso dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é M, a força-peso, né? A massa vezes a gravidade. Acabou. Você achou aí que tangente de alfa é E sobre Q vezes Q sobre mg. Pior, mas ele não quer tangente, ele quer o ângulo alfa. Então, meninos, toda vez que você tem um ângulo, uma relação trigonométrica, né, seno, cosseno ou tangente, e você precisa do ângulo, você sempre vai aplicar esse arco que nem ele pôs no item aqui 2, tá? Então você coloca assim, ó, o ângulo alfa, o ângulo teta, o ângulo beta, não importa o ângulo que apareça para vocês, vai ser arco. Aí, se você tiver seno de alfa igual a E vezes Q sobre mg, você vai colocar arco seno. Se ali em cima tivesse cosseno de alfa igual a E vezes Q sobre mg, então você ia colocar arco cosseno. Como ali está tangente de alfa, é igual a E vezes Q sobre mg, então aqui eu coloco o arco tangente. De tudo aquilo que você encontrou ali, ó. E vezes o módulo de Q, tudo isso dividido por M vezes G. O que significa isso? Que o ângulo alfa é um ângulo cujo a tangente desse ângulo determina um arco que seria de comprimento E vezes Q sobre mg para nós ali. Então a gente percebe que esse ângulo alfa, ele tem essa relação. Toda vez que for, é pior, e se fosse número? Aí eu teria que fazer a conta? Não. Às vezes os números que aparecem ali dão um valor que não é um valor tabelado, um valor conhecido para você encontrar o ângulo. Então aí você colocaria também arco, tangente, sei lá, imagina que tivesse dado 3/4. A alfa seria igual a arco, tangente de 3/4, acabou. Não é um valor, você não é obrigado a saber todos ali. Se a gente olhar, o item 2, ele coloca que o ângulo alfa é arco tangente do módulo de Q vezes E, perdão, dividido por mg, e, portanto, o item 2 está verdadeiro para nós aqui. Belezura? Bora agora para o item 4. Olha lá. O módulo da tensão no fio vale T igual raiz quadrada de Q quadrado vezes E quadrado mais M quadrado vezes G quadrado. Moçadinha, uma forma que a gente teria de calcular a tração aqui para nós seria fazendo Pitágoras, né? Perceba que a tração ela é a hipotenusa desse triângulo. Então aqui nós vamos ficar que a tração, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser a força-peso, que é uma dos lados, aí, um dos catetos, né? E o peso é o mg ao quadrado, mais o outro cateto, que é a força elétrica, que no nosso caso é E, vezes Q, tudo isso ao quadrado. Só lembrando aqui, o item 2, ele foi verdadeiro, né? Então agora fazendo conta, ó, olha como que a gente vai ficar. Nós vamos chegar aqui, a tração vai ser igual. Aqui eu vou fazer distributivo, ó, vai ficar m ao quadrado vezes g quadrado, mais, aqui eu também faço distributiva, e ao quadrado. E o módulo de Q, senhores, eu nem vou colocar em módulo mais, porque como está ao quadrado, não importa se é positivo ou negativo, vai ficar positivo para nós, né? Então a gente pode tirar o módulo. E o quadrado da tração passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Acabou, ó. Como não tem conta para fazer, né? É literal, a gente chega que a tração realmente é raiz quadrada de mg quadrado mais e quadrado vezes q quadrado. Ou q quadrado vezes e quadrado mais m quadrado g quadrado. Então, a gente chega aqui, o item 4 também é verdadeiro para nós. Belezura? Item 8. O item 8 fala o seguinte, ó. Se quisermos colocar a partícula na horizontal, ou seja, o ângulo alfa ser igual a π sobre 2, lembra que π sobre 2 é um 90 graus, né? Devemos aplicar um campo elétrico infinito. Moçadinha, olha que interessante. Nós chegamos nessa relação aqui, ó, que tangente de alfa é igual o campo elétrico vezes o módulo da carga elétrica, tudo isso dividido pelo peso, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade, certo? Bom, olha só. Ele quer que esse ângulo aqui aumente para π sobre 2 radianos, que equivale para nós ao ângulo de 90 graus. Meninos, eu não sei se vocês lembram aí, lá na curva trigonométrica, como é que vocês trabalham, né, na curva trigonométrica. Vocês já devem ter aprendido de várias formas, mas olha que interessante. Deixa eu só tentar levar esse coisinho aqui para cima. A hora que você pega na curva trigonométrica, aqui, ó, vou desenhar o círculo trigonométrico para vocês, tá? Vocês têm aqui o eixo que é medido os valores de seno e cosseno, né? Os eixos que são medidos os valores de seno e cosseno, são os eixos x e y para nós, ó, tá aqui. E a tangente, como o nome está dizendo, ela é medida numa linha que é tangente
a tua curva trigonométrica. Então, ela estaria mais ou menos aqui, ó, tangenciando ali, ó, no 0 graus. Isso significa que, quando você pega a tangente de um determinado ângulo, por exemplo, tangente de 30 graus, você vai fazer a leitura do valor que você tem nessa linha da tangente, certo? Tangente de 45 graus, tangente de 60 graus, e assim por diante. Perceba que o valor da tangente vai ficando cada vez maior. Só que agora ele está querendo tangente de 90 graus. A tangente de 90 graus, ou π sobre 2 radianos, perceba que ela sai paralela à tangente à nossa curva trigonométrica aqui. Isso significa que o valor dela tende ao infinito. Então, olha só. Para o ângulo alfa ser o π sobre 2 radianos, ou 90 graus, significa que o resultado da minha tangente desse ângulo vai aumentar. Ele vai aumentar para quanto? Olha lá para o valor que ele vai. Ele vai para o valor infinito. Espera lá. A tangente do ângulo e o campo elétrico são grandezas, né? A tangente não é uma grandeza, mas são valores aqui diretamente proporcionais. Então, se eu vou aumentar o valor da tangente, eu preciso aumentar o valor do campo elétrico. Se eu vou aumentar o valor da tangente para infinito, então eu vou ter que ter um campo elétrico tendendo para o infinito, para que seja possível esta situação aqui, ó. O fio que estava nessa posição, eu quero que o ângulo aumente, 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 até que ele fique na posição horizontal. A hora que a gente olhar nessa posição horizontal, senhores, as forças que aqui estão atuando seria o peso vertical para baixo, a tração horizontal para a direita e a força elétrica com um valor muito, muito alto, né? Infinito aqui para nós, puxando para a esquerda. Tentando equilibrar o peso sem estar trabalhando na vertical, né? Perceba que é uma situação bem difícil da gente conseguir. Porém, ele fala para nós na alternativa 8, no item 8, né? Se quisermos colocar a partícula na horizontal, devemos aplicar um campo elétrico infinito. Portanto, o item 8 também está verdadeiro para nós, tá? Se fosse possível, a gente conseguiria colocar esse fio na horizontal. E 16. Se o fio se romper, a coordenada horizontal da partícula varia linearmente com o tempo. Meninos, nesse item 16, olha o que ele está falando. Se o fio se romper, significa que a sua partícula, imaginando naquela posição original da figura, tá? Sem pensar no item 8 aí. Você percebe que essa partícula, ela está sujeita ao peso, que é vertical para baixo, mas também ela está sujeita à força elétrica, que é horizontal para a esquerda, certo ou não? Ele está falando na direção horizontal, não é verdade? Olha lá o que ele falou, ó. A coordenada horizontal. Pera lá. Se eu olhar apenas na horizontal, eu percebo que na horizontal eu tenho apenas uma força agindo, que é a força elétrica. Isso significa que essa força elétrica vai ser a força resultante atuando na partícula na direção horizontal, ou seja, na direção do eixo x. Pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho uma resultante na direção horizontal, na direção x, eu passo a ter uma aceleração na direção horizontal, na direção x para nós. Pior, mas na vertical também não vai ter? Na vertical também tem, meninos, mas ele não está pedindo para analisar a vertical, ele está pedindo para analisar a horizontal. Isso significa que se o movimento é acelerado, senhores, a cada instante a velocidade dele vai ter um valor diferente, ela aumenta. Isso significa que a distância percorrida, ou o espaço percorrido, é cada vez maior. Então eu não posso falar que essa distância varia linearmente com o tempo, do tipo, o tempo aumenta 1, a distância também aumenta 1. Não, o tempo aumenta 1, a distância aumenta 1. Depois o tempo aumenta mais 1, a distância agora aumenta 3. Depois o tempo aumenta mais 1, a distância agora aumenta 5. E essa variação não é linear. Portanto, nós vamos poder afirmar aqui que o item 16 ele é falso por causa dessa palavrinha linear aqui para nós. Fechou, senhores? Dessa forma, a soma das corretas, 8 com 2 dá 10, com 4, essa soma vai dar 14. Belezura? Grande abraço a todos e até mais.